Olá, pessoal, boa tarde. Estamos retornando aqui porque o Instagram não estava aparecendo a Bárbara na nossa live. Eu vou chamá-la novamente para ver se já estabilizou. Bárbara, manda um oi, por favor. Agora foi. Agora eu que não te vejo. Mas vamos embora. Vamos embora. Agora você Senão, não está é, vendo? eu que não estou te vendo. Deixa Meu Deus. aqui pelo computador. Peraí. Agora foi. Eu tô vendo aqui. Agora eu que não te vejo. Que no computador a gente está compartilhando direitinho. Vamos embora. Mas vamos embora. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Tá. Você só precisa desligar aí o som, senão vai ficar dando microfonia. Vai ficar Já dando. desliguei. Já desliguei. Meu Deus, né? A tecnologia ajuda, mas às vezes dá essas coisas que a gente não sabe por que deu É essas confusões. verdade. É verdade. Quer ver só quem poderia ajudar a gente assim demais? Um adolescente, né? Que é uma Pois é, geração que já está com o dedinho ali, toque screen o tempo todo, eles sabem tudo, né? E aí a gente às vezes vai mexer para melhorar e o negócio piora. Então, vamos embora. é verdade. Olha, pessoal, então vamos iniciar agora a nossa live falando sobre a psicologia e suas pluralidades. Nessa temática, nós iremos abordar apenas três temas, né? Que é orientação profissional, orientação de carreira e avaliação neuropsicológica. Mas vale ressaltar que a psicologia ela tem ramificações muito mais amplas do que as terapias. Então é importante assim as pessoas terem esse conhecimento, porque muitos pais, quando vêm procurar avaliação psicopedagógica, pensa que é a mesma coisa de avaliação neuropsicológica. Então, são coisas completamente diferentes, né? Essa semana, o Instituto Aprender, ela fez uma campanha de avaliação psicopedagógica gratuita, porque nós acreditamos, de fato, que isso deveria ser um direito de todos. Todos deveriam ter acesso, todos deveriam ter acesso. A quem precisa deveria ter esse acesso, mas infelizmente nós sabemos que isso não é uma realidade no nosso país, então nós resolvemos fazer durante essa semana o cadastramento de algumas pessoas e na terça-feira, meio-dia, nós iremos fazer o sorteio de 2 vagas para avaliação psicopedagógica. E nesse processo foi tão interessante que muitas pessoas me procuraram achando que era a mesma coisa de avaliação neuropsicológica. E aí nós tivemos que ter que explicar que eram coisas diferentes, porque as pessoas achavam que era a mesma coisa, e não é. Então tem ainda uma certa confusão, porque as pessoas não desconhecem essa temática. Nós iremos falar brevemente sobre orientação profissional e de carreira, mas vamos dar um enfoque maior em avaliação neuropsicológica. Deixa eu ver que tem já um comentário aqui. A Thalita colocou que está finalizando pedagogia e quer seguir nessa carreira de psicopedagogia. Estudando me faz querer ainda mais essa carreira. Como faço para conseguir entrar? Esse AT significa o quê, gente? Aí eu já não entendi. Além de cursos onde procuro. Eu não entendi, Thalita, o que significa esse AT que você colocou. Aí você coloca aqui para a gente poder esclarecer. Pois é, porque tudo tem tantas siglas, né? Mas às vezes é claro para ela, não está sendo para Mas antes, gente, de nós começarmos a falar sobre esses temas, eu vou pedir que a psicóloga Bárbara, psicóloga e neuropsicóloga,
ela se apresente, ela diga quem ela é, até mesmo para vocês conhecerem um pouco da nossa convidada do dia de hoje. Então, Bárbara, fala um pouquinho de você para a gente. Nossa, é sempre legal, né, poder falar do nosso trabalho, mas também gera um pouquinho de desconforto, né, que a gente fica assim numa evidência. Bom, a psicologia ela é a minha segunda avaliação, é a minha segunda faculdade, né? Eu sou formada em marketing, trabalhei com marketing durante muito tempo, fiz psicologia já na fase adulta e estou com a voz assim, tá, gente? Porque eu estou saindo ainda de uma faringite terrível. E de especialização, eu fui para gestão de pessoas, né? Eu trabalhei com RH durante algum tempo, e a neuropsicologia e reabilitação. A neuropsicologia e reabilitação é assim, é a minha cerejinha do bolo, né? É algo que eu gosto muito de estudar, é algo assim que me chama muita atenção, e eu vejo cada vez mais a necessidade, né, de profissionais preparados, porque não existe uma receita de bolo. Nós profissionais temos os testes, né, que a gente utiliza, mas não é uma receita de bolo e é um trabalho também muito multidisciplinar. Além de trabalhar com a psicologia, né, tradicional, que é aquela terapia 1 a 1, eu também trabalho com terapia em grupo. Sou instrutora de cursos profissionalizantes já há 14 anos, então lido com adolescentes, adultos, né, pessoas de uma forma geral, já há bastante tempo. E a psicologia foi justamente para complementar esse meu trabalho, né, que já era focado em pessoas, desenvolvimento de pessoas. E aí é isso, né? Aí a neuropsicologia veio para complementar e aí a gente continua nessa pegada de estudos. Entendi. Já tem algumas perguntas aqui sobre a avaliação neuropsicológica, mas, Tânia, eu vou pedir que você aguarde só um pouquinho, que nós iremos responder já a pergunta. E em relação à Thalita, ela colocou que o AT era acompanhamento terapêutico. Daqui a pouco também a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Fiquem aí ligados para não perder as respostas que nós iremos dar daqui a pouquinho. Bárbara, nós vamos iniciar falando um pouco, né? Como você relatou que você trabalha com jovens, eu gostaria, nessa fase, né, da adolescência, juventude, onde esses adolescentes caminhando já para a fase jovem, né, estão terminando o ensino médio, e até mesmo, né, muitas pessoas que já estão, né, na idade adulta e que não sabem muito bem para onde ir, né, em relação à vida profissional. Então, muitas pessoas às vezes ficam perdidas. Meu Deus, o que eu faço? Eu não sei fazer nada. Né? Vamos quebrar esse tabu também de que você não sabe fazer nada, porque todo mundo... O que eu gosto de fazer não dá dinheiro, né? Eu gosto de comer, de dormir, ficar na internet, isso não dá dinheiro. Então, todos nós temos habilidades, né? Tem coisas que nós somos bons, mas muitas vezes você acha que isso é tão natural que você não enxerga isso que poderia ser uma profissão. É verdade. Então, nós iremos conversar um pouquinho agora sobre orientação profissional e de carreira. E aí eu queria saber, Bárbara, se orientação profissional e orientação de carreira são coisas iguais ou são assuntos diferentes? Então, quando eu trabalho, né, a orientação de carreiras, eu trabalho com adultos, pessoas que já estão no mercado de trabalho e, na verdade, elas querem fazer uma transição. E aí, a partir de algumas crenças, né, disfuncionais, elas não se sentem preparadas, não se sentem aptas para fazer essa transição. E a orientação profissional, ela está muito voltada, quando eu trabalho, para aquele jovem que, diante de tantas possibilidades, ele não consegue decidir, né, ao certo qual área de atuação ele vai escolher para começar a vida profissional dele. É muito bom a gente enfatizar que hoje a carreira profissional ela não é uma coisa só, né? Eu não começo uma
carreira profissional hoje e eu vou me aposentar fazendo aquilo. Ao longo da minha construção, enquanto profissional, eu posso me descobrir fazendo outras coisas, querendo fazer outras coisas, tendo habilidade para fazer outras coisas. Então, quando eu trabalho com a orientação profissional para jovens, em escolas, ou um a um mesmo, é nessa busca de quem você fazer aquele trabalho de autoconhecimento, quais são as habilidades que você possui, quais são as competências que você já conseguiu desenvolver ao longo da sua curta vida, o que a gente pode potencializar, e aí olhar para o mercado, né? O que te interessa? Por que te interessa essa profissão? Às vezes o jovem ele fica interessado por uma profissão por causa de uma experiência familiar. O pai, o tio, o padrinho, a mãe, a madrinha, a avó, alguém importante para aquele jovem exercia aquela profissão. E ele se inclinou para aquela área por causa disso. E aí, através de pesquisas, para entender o que estuda, o que faz, né? Quantas horas de trabalho, como que ele pode trabalhar, qual é o mercado, como é que o mercado hoje se encontra. Para ele, a gente vai entendendo se aquela profissão tem a ver, de fato, com aquele jovem. Entendi. E aí, nesse processo, esses jovens, né, quando eles são influenciados pela família, que às vezes não às vezes de fato o interesse dele, também gera uma tensão em relação a isso, certo? Sim. De como vou fazer essa questão, eu vou ter que fazer um enfrentamento, como eu vou dizer isso para minha família que eu não quero fazer isso, né? Às vezes também não é nem uma sequência familiar, às vezes também é o pai e a família que quer se realizar, que gostaria de ter feito tal curso, né? E aí projeta essa expectativa nos filhos. Sim. E muitas vezes tem a questão das pessoas, da família, não respeitar muito bem que ele não quer aquela profissão que foi meio que pensada para ele. E aí, como é que faz esse processo de... Que orientação você dá? Né? Então, Kátia, quando uma família ela está assim, meio que irredutível, né? Vai fazer direito, pronto, acabou. Vai fazer medicina, pronto, acabou. Porque é uma família tradicional de médicos, de advogados, de administradores. Dificilmente ela abre espaço para que esse jovem faça uma orientação profissional. Tá? Quando o jovem ele vai buscar uma orientação profissional com o apoio da família, é porque realmente ele está ali muito em dúvida, né, daquilo que vai dar prazer, daquilo que vai dar o sustento, daquilo que ele vai ter que se empenhar um pouco mais, enfim. Mas numa situação como essa, por exemplo, nunca me aconteceu, mas a orientação que eu daria de fato é mostrar para essa família, né, da importância da pessoa, do jovem se identificar com aquela atuação profissional. Senão ele vai ser um profissional frustrado, ele não vai dar o retorno que a família espera que ele dê, porque simplesmente não se identifica com aquilo. Né? Eu lembro de um caso de supervisão que nos foi apresentado de uma jovem que ela fez medicina porque ela vinha de uma família tradicional de médicos, mas ela não gostava e ela não se sentia preparada para trabalhar na área. Ela só conseguia tirar, acho que eram 2 plantões por semana. Ela só conseguia trabalhar 2 dias na semana, né, na área dela, porque ela não se identificava com aquilo, ela se sentia insegura o tempo todo. Então essa foi uma supervisão assim, que me marcou bastante, porque a gente está falando do adoecimento, né? A pessoa ela cede, ela faz aquilo que o outro quer, porque ela não tem forças para ir contra a vontade daquela pessoa, mas, em compensação, ela não vai ser um profissional feliz. Ela vai adoecer, né? E ela não vai dar o resultado que a família espera que ela dê. Entendi. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Tânia colocou, essa questão é complicada. Passei por uma situação difícil. Tenho um adolescente em casa que já tentei direcionar ele em cima das coisas que ele gosta. E, simbolicamente, ele não seguiu em nada.
É. Então, porque a gente, né, enquanto profissional, nós temos todas as ferramentas adequadas, a gente realiza cursos, né, a gente participa de cursos, a gente acompanha a mudança do comportamento do jovem para entender como que nós temos que fazer para acessar aquele jovem. Então, às vezes, a fala direta não vai atingir o resultado. De repente, pegando o caminho do lúdico, né, que com adolescente também funciona bastante, a gente consegue acessar esse jovem e levá-lo à reflexão, tá? O autoconhecimento, ele é fundamental. E, às vezes, aquela fala, né? O que você gosta de... Aquela pergunta, o que você gosta de fazer? Ah, então você pode fazer isso para o outro, pode soar como uma ordem, e não como uma orientação. E aí já é o suficiente para ele se fechar, para ele não querer mais. É verdade. Às vezes também tem a questão do embate, né? Exato. De não querer, né? Meio que aceitar a sugestão. Sim. Muitas vezes é melhor fazer com que ele perceba, né? E é isso que o profissional da psicologia faz a pessoa ela fazer uma análise dela mesma para, a partir do que ela percebe dela, ela chegue a uma conclusão. Né? Porque exatamente. as coisas, na verdade, sempre estão dentro da gente. Só que muitas vezes a gente não ouve, né? Não percebe. E às vezes um profissional que dá um direcionamento adequado, ele acaba despertando nesse jovem um interesse, a percepção daquilo que ele é bom, daquilo que realmente faz sentido para ele como carreira. Exatamente. É muito importante que a família estimule essa exploração, essa pesquisa. Entender também esse significado do propósito de vida, né? E do sentido de vida. Então, às vezes, você escolhe uma profissão que, de repente, não vai ser tão rentável assim, mas pode ser, então, um sentido para a sua vida, algo que você faça paralelo a uma outra área, digamos assim. Não é? E assim você pode escolher, de repente, um propósito de vida, uma área profissional que tem a ver com você, mas que vai te dar teu sustento, né? Que vai te dar autonomia, que vai te dar uma independência financeira. Né? Então, nem sempre a gente consegue tudo numa coisa só. O propósito de vida, o sentido de vida, nem sempre ele está dentro de uma coisa só. E aí a gente se vê pegando dois caminhos e está tudo certo. A Tânia, inclusive, colocou que ela tentou vários cursos que ele demonstrava interesse. Às vezes isso também acontece, Tânia, do jovem, isso não acontece só com o jovem, não, com o adulto também. Você começa um curso com uma crença, nossa, esse curso deve ser o máximo, mas quando você faz, você vê que não é aquilo, que não é bem aquilo que tu pensou, que não tem esse glamour todo, que não é aquilo que você gosta de fato, e aí muitas vezes, né, aí a pessoa vai lá e abandona, não quero mais fazer. E muitas vezes isso é visto, né, como desistir de tudo, às vezes não é. Porque se você está num caminho que você... Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que nós chamamos de duas coisas importantíssimas, né, que é a vida e o tempo, né, porque sem vida não tem tempo. Então, se a pessoa percebe que aquele curso, aquilo que ela está fazendo não faz sentido para ela, não tem problema abandonar e procurar algo que faça sentido. Sim. Porque senão vai se arrastar para concluir uma coisa que não gosta, vai ficar com um diploma que não vai ter nenhuma serventia e a pessoa vai fazer algo que não gosta. Então, não faz sentido, né? Então, às vezes, as pessoas precisam também experimentar algumas coisas para poder se encontrar. Né? Porque aí, a partir disso, que ela vai se encontrando e identificando o que, de fato, ela gosta de fazer, o que realmente, quem ela é nesse processo de aprendizagem. Exatamente. É claro que cada família conhece, né, um pouco o seu adolescente e a gente sabe que realmente alguns têm uma dificuldade em manter alguns compromissos, quando sente a pressão, acaba abandonando. Então, isso aí é uma outra questão. Agora, o fato de você não saber
que você quer fazer profissionalmente, porque é um peso muito grande. Primeira coisa, o que você escolhe aqui hoje não quer dizer que você vai fazer essa vida toda, né? Mas tem que ser alguma coisa com a qual você se identifique e que tenha mercado. Então, esse é um dos meus trabalhos dentro da orientação profissional. É fazer com que esse jovem se olhe, que ele se perceba, né, enquanto indivíduo, que ele entenda que aquela área de atuação que ele escolher é algo com o qual ele vai estar ali, né, trabalhando o tempo todo, produzindo o tempo todo, mas isso não quer dizer que ele vá morrer fazendo aquilo. Ele pode mudar de área daqui a 10, 15 anos, né, ou até menos. A gente sabe disso. Mas é importante esse olhar, né, entender quem eu sou, o que eu gosto de fazer, né, quais são as minhas potências, o que eu preciso melhorar, o que o mercado oferece, né, e no que eu posso trabalhar e ser feliz. Agora vamos falar um pouquinho sobre orientação de carreira, né? Sim, que você relatou que normalmente isso acontece, né, quando a pessoa já tem uma profissão e aí ela resolve mudar, né? Eu até gostaria de aproveitar esse momento e dar um depoimento meu a respeito disso, que a minha primeira formação também é marketing. Eu trabalhei muitos anos com isso, na parte corporativa, fui professora de marketing. Então, assim, eu trabalhei muitos anos com marketing e, de fato, eu amava a minha profissão. Eu tinha paixão por ela, falava que ia fazer aquilo pelo resto da vida porque fazia sentido para mim. Sim. E depois que eu comecei a atuar como professora em sala de aula, eu percebi que trabalhar com marketing, né, com produtos, começou a não fazer mais sentido para mim. Então, com 40 anos, eu resolvi mudar de carreira. Então, com 39, eu comecei a fazer psicopedagogia e com 40 eu iniciei a graduação, que eu terminei, inclusive, nesse semestre de pedagogia. Então, nem sempre a troca de carreira é porque você está insatisfeito com a outra. Às vezes, aquele período era ótimo, né? Eu era mais jovem, eu adorava viajar, adorava o glamour do mar. Fazia sentido, né, Kátia? Fazia sentido para mim. Hoje não faz mais. Hoje o que faz sentido para mim é eu atender uma criança e conseguir ver o desempenho dela, atender um jovem, um adolescente e ver o desenvolvimento dele. Então, para mim, faz sentido ver resultados. Diferente de ver resultados de produtos, ver resultado de pessoas. Então, às vezes, mudar de carreira é bom, mas não é fácil não, gente, porque, tipo, mais de 10 anos fazendo uma coisa, e aí você, de repente, você fala assim, não quero mais fazer isso, e aí você já tem 40. E aí, como você faz isso? Não, vou continuar aqui mesmo. Não, eu resolvi arriscar e fui, deu certo. Então, ter coragem, disciplina. E não tem problema mudar, né? E assim, eu hoje, assim, na idade que eu fiz essa transição de carreira, hoje eu enxergo que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu sou muito realizada e feliz no que eu faço. De ver que entraram pessoas, crianças que não sabiam ler, que saem ler, de ver crianças que não tinham autoconfiança de desenvolver uma atividade escolar e ela passar a ter, crianças que entraram cheias de dificuldades e hoje eu falo assim, tchau, dá alta, né? Agora você não precisa vir mais. E saber que o meu trabalho foi feito, né? Muitas vezes isso é feito com choro, porque a criança chora quando vai embora, mas foi hoje é uma realização de vida para mim. Então, hoje, ser psicopedagoga e pedagoga é meu propósito de vida. Então, para mim, faz todo sentido. Então, você, de repente, você tem 30 e pouco, já se acha velha, eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer outra coisa que faz sentido, não tem problema você mudar, né? Você pode mudar e você vai ser feliz naquilo que você quer, mas não é uma tarefa fácil que você vai ter que recomeçar. Aqueles 10 anos que tu tinha, 15 anos, eles vão ser anulados para você fazer, se você escolher algo para fazer completamente diferente. Mas, no final, sempre dá certo. Então, também, você optar em fazer essa transição, principalmente quando tem um apoio de um profissional, essa transição também acaba sendo menos dolorida, né?
Não é mesmo? Traumática, né? É isso aí. Você falou uma questão assim, que realmente é o que assusta muito as pessoas quando elas pensam em transição de carreiras, que é o anular, né? Então tudo que eu trabalhei, tudo que eu conheci, tudo que eu desenvolvi, eu não vou conseguir aproveitar. Experiência. Eu acho que uma das coisas que ninguém pode tirar da gente, né, conforme a gente vai envelhecendo, é a nossa capacidade de resiliência que vem em função da experiência. A gente vai entendendo que as coisas não são daquele jeito, não são assim, porque a gente já viu aquilo acontecer lá atrás. E aí a gente está falando de uma vivência profissional que independe da área de atuação, um amadurecimento profissional que independe da área de atuação. Quando eu me deparo, né, com alguém que chega aqui para mim em sofrimento, que a pessoa ela está indo trabalhar um dia, ela nem chegou a amar aquela profissão, porque dependendo da idade, as pessoas elas são muito levadas, né? Elas vão aceitando o desafio, elas vão trabalhando, sempre tendo como objetivo final o resultado, que é o ganho do salário. Então, na maioria das vezes, as pessoas estão em sofrimento porque, poxa, cheguei num patamar da minha carreira e agora eu não quero mais? Como assim, né? Agora eu quero começar tudo de novo. E aí começa aquela luta interna, né? Minha família, a questão financeira, eu tenho um patamar financeiro, né? Eu tenho um estilo de vida, e aí se eu tiver que fazer a transição, eu não vou conseguir oferecer para minha família o mesmo estilo de vida, então tem que ter coragem e disciplina para fazer a troca, né? E hoje, dependendo das áreas, né, de transição, eu oriento até que a pessoa faça uma mentoria, tá? Para ela entender se de fato dá para ela fazer aquilo de forma segura, do jeito que ela quer. Porque a gente não consegue fazer um bolo sem quebrar ovos, né? Então, perdas nós vamos ter. E aí é entender se essa perda aqui eu estou preparado para perder, isso eu consigo abrir mão, né? Que de repente são viagens, troca de carro todo ano. Isso aqui eu consigo manter, né? Isso para mim é importante manter. E aí a pessoa tem que se enxergar, né? E ter uma boa relação também com o seu parceiro ali de vida. A transição de carreiras, ela tem muito a ver, Kátia, com as crenças limitantes, né? Então, às vezes eu quero muito trocar, mas eu fico naquela, será que eu consigo? Será que eu posso? E aí são as vozezinhas, né, que ficam na cabeça da gente. Você não consegue, você não aguenta, é melhor você ficar onde você está, que é mais seguro. Né? Então pode ser a fala de uma mãe quando você era criança, a fala do pai, do avô, alguém que de alguma forma marcou a tua vida. E aí você chega para mim, aquele adulto, que você quer muito viver do teu sonho, que você não tem, já encaminhou teus filhos, mas que você não tem coragem de trocar porque você se prende ao que o outro vai falar, ao que o outro vai pensar, ao que o namorado, namorada vai falar, né? Que a esposa ou o esposo, né, vai opinar. E aí a pessoa se coloca naquele sofrimento. Então, a gente trabalha muito essa questão do autoconhecimento e de você se fortalecer. Né? E a mentoria, eu indico, no caso, quando a pessoa ela quer fazer um plano de negócios, uma coisa mais detalhada, aí já é uma parte mais técnica, eu saio. Entendi. Pessoal, agora nós vamos mudar o assunto, nós iremos falar sobre a avaliação neuropsicológica. A Tânia, eu estava aqui anotando no computador, porque durante a nossa conversa, a Tânia colocou algumas questões do filho dela que é autista, de que ela obriga algumas coisas, aí eu fui anotando aqui para a gente não perder, porque vai passando mensagem, daqui a pouco a gente se perde. É verdade. E a pergunta da Thalita está aqui ainda a respeito da psicopedagogia, que depois a gente responde, tá? Então, Bárbara, eu queria que você falasse para as pessoas o que é uma avaliação neuropsicológica, porque as pessoas não sabem, ficam confusas, pensam que é várias coisas e muitas vezes não faz ideia do que de fato ela significa. Então, você poderia explicar para a gente, por favor?
claro, fiz várias colinhas aqui, né, para falar bonitinho. Então, assim, gente, a avaliação neuropsicológica, né, ela tem como objetivo estudar o nosso sistema nervoso central, o funcionamento cerebral, para entender o que está funcionando direitinho, o que não está funcionando, o que a pessoa tem essa forma de ser, essa forma de agir e de reagir, tá? Então, a avaliação neuropsicológica aqui no Brasil, ela só pode ser feita, né, pelo psicólogo por causa dos testes que são restritos, tá? E é um trabalho que ele é muito feito a várias mãos. Então, é a escola que sinaliza, é um outro terapeuta, né, um outro profissional, porque a criança ela já é acompanhada, sinaliza um fono, ou o próprio psicólogo, que não é um neuropsicólogo, no caso, ou eu falei, na escola, até mesmo o pediatra pode solicitar uma avaliação neuropsicológica. Então, a primeira coisa, eu sempre pergunto, tem um pedido, para entender, né, o que a gente vai investigar. E para que serve ela? O que ela vai ajudando na... para quê, né? Porque muitas vezes pergunta, gente, mas eu já fiz avaliação psicopedagógica, eu já fiz avaliação de fono, por que eu ainda preciso fazer a avaliação neuropsicológica? Para que ela serve? Então, Kátia, a importância da avaliação neuropsicológica, porque assim, de acordo com as faixas etárias, né? Faixa etária, desculpa, a criança, o adulto, o idoso, ele tem um comportamento esperado. E aí, quando ele não corresponde àquele comportamento esperado, ou ele corresponde de forma acima, a gente tem que levar em consideração esse comportamento persistente, né, para entender se ele é disfuncional ou funcional, né, no caso. E a avaliação neuropsicológica, ela é composta de testes, de escalas, testes de rastreios, para a gente entender se esse cérebro está funcionando de acordo com aquela população, de acordo com o esperado. Tá? Uhum. Por exemplo, às vezes, vou pegar o autista, tá? O autista que é diagnosticado adulto. Às vezes ele aprendeu, né, uma série de comportamentos que isso acaba mascarando. E aí, numa observação, eu posso entender que ele não tenha o autismo. Mas quando eu aplico aquele teste específico, atividades, baterias de exames, eu consigo identificar, de acordo com os resultados, que, na verdade, ele decorou aquele comportamento. E ele tem, sim, alguns déficits de funcionamento cerebrais. Entendi. E qual é a idade adequada, assim, a partir de que idade, né, da criança mais indicada para fazer avaliação neuropsicológica? Aí depende. Que é uma pergunta da Tânia, inclusive. Viu, Tânia? A gente anotou aqui, tá? Então, Tânia, depende muito da situação, depende muito do que a criança está apresentando, não é? Porque, de acordo com o DSM, o que é o DSM? O DSM é um manual de diagnósticos, né, psiquiátricos desenvolvidos, né, uma instituição norte-americana, que ele vem colocando ali, né, todos os tipos de distúrbios que a gente possa identificar. E para cada transtorno, síndrome, distúrbio que seja, a gente tem um número ali de comportamentos que colocam aquela pessoa ou não dentro daquela descrição. E aí, às vezes, a criança ela apresenta uma característica ali. E aí isso é o suficiente para o pai e para a mãe ficarem apavorados para a escola. Se chega para mim, não é? Eu faço uma anamnese para entender se existem outros comportamentos, uma criança de 1, 2, 3 anos, se existem outros comportamentos. Não, Bárbara, vou chutar, tá? A gente está identificando que a fulaninha de 1 ano e meio está andando muito na ponta dos pés. Mas ela apresenta outras características? Não apresenta. Então vamos observar primeiro. Vamos esperar até uns 3 anos de idade,
para ver se outras características vão aparecer, tá? Ou se essa vai acabar sumindo, né? Porque é muito cedo ainda, dependendo da quantidade de sinais, né? Porque o autismo, assim como outros, né, transtornos também, acabam apresentando algumas variações entre leve, moderado, severo. E aí eu tenho que entender, às vezes é uma criança de 3 anos de idade que tem ali uma série de comportamentos, né, que apresentam, que indicam que ela possa ter o autismo. E aí vale a pena a gente fazer uma avaliação. Agora, quando se trata de uma criança que apresenta uma característica, e mesmo assim não é com frequência, vamos esperar um pouquinho mais para ver? E tem uma questão também, Bárbara, que eu até gostaria de compartilhar, que no consultório, né, às vezes vão crianças de laudadas e tem outras situações que a criança não vai com laudo nenhum, né? E aí a escola, o médico solicita uma avaliação psicopedagógica para fazer uma análise multidisciplinar. Sim. Também temos que ver em relação às crianças pequenas, se elas realmente, né? Porque hoje o que está acontecendo? A criança tem um comportamento que não é diferenciado, mas é um comportamento de criança, muitas vezes está sendo confundido com déficit, com transtorno, com autismo, porque não estão considerando as especificidades da criança, a especificidade é as características dela. Então, já aconteceu de eu atender uma criança pequena que ela era falante, ela era agitada, ela era alegre, e quando você conversava com a mãe era igual. E aí, quando ela foi para mim, assim, aí eu fui e falei assim, olha, eu não acredito que ela tenha déficit de atenção nem seja hiperativa. É uma característica dela. As pessoas têm suas características, gente. Uhum. Não é que deve-se descartar os déficits, não é isso, mas as pessoas têm suas características. Sim, e aí, nas férias, ela foi diagnosticada como TDAH. E aí, uma criança pequena começou a fazer medicação de tarja preta. Nossa. Vocês têm que lembrar, lógico, que tem situações que é extremamente necessária a medicação, porque tem como eu tive casos de crianças e adolescentes que precisavam da medicação para poder se regular. Mas tem casos que não, que aí começa a introdução de medicamentos, o qual é uma característica da criança e mata aquela característica da criança. Ou poda a criança o tempo todo. A criança é criança, a criança não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, se comporta, senta, e não sei o que, não sei o que. A criança pequena, na educação infantil, tem que ficar sentado, tem que seguir essa regra, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, a criança perde totalmente a espontaneidade, e aí o que acontece? Adultos que não são criativos, adultos que têm dificuldades de falar, porque quando é criança fala, cala a boca, para de falar. E isso, né, já tem estudos que mostram que várias questões que nós temos na vida adulta foram ocasionadas na infância. Sim. Nossa, falou tudo, Kátia. E aí essa criança é podada o tempo todo. Ela não pode levantar. Gente, uma criança de 3 anos, 2 anos, não quer ficar sentada, gente. Ela está cheia de energia, cheia de alegria, cheia de luz. Ela quer fazer outras coisas. Mas aí ela é podada. Ela não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo. Ela tem que ficar sentada. Ela não pode. E aí mata tudo. Mata a criatividade. Espontaneidade. Tudo. E aí, quando cresce, vira um adulto introspectivo, que tem medo de falar, que tem baixa autoestima, que se sente desconfortável em ter alguns comportamentos naturais, porque sempre vem a memória as críticas que sofreu e não quer ser criticado. Então, também a gente tem que também ter uma análise e perceber, né, se é uma atitude de criança ou se é uma característica mesmo de alguma deficiência, de algum déficit, de alguma questão. Pois é. Nossa. Você pensado, isso foi um assunto da nossa conversa, não foi? Antes de fazermos a live. Sim. Perfeita essa sua colocação. Eu lembro de uma colega, né, de trabalho
que ela entrou em contato comigo na época da pandemia, que acho que foi a pediatra, né, tinha sugerido uma avaliação e já queria entrar com medicamentos na criança, acho que a criança na época tinha 3 anos de idade. Eu disse, assim, peraí, né, vamos entender qual é a questão, né, por que a criança se comporta desse jeito? Porque é uma criança agitada, a mãe extremamente falante, né, a mãe muito agitada. A criança vai ser igual, vai ser muito parecido. As chances de ser parecida são muito grandes. E aí, às vezes, aquele pai, aquela mãe aceita medicar aquela criança, não pela criança, mas com vergonha da sociedade, né? Não, prefiro dar remédio para a criança ficar ali embotada, ficar ali paradona, porque afinal de contas, senão vão falar que eu não sei educar o meu filho. Né? Aí vão começar a falar que meu filho é levado, que meu filho... São crianças. E a criança, ela está aprendendo a se autorregular. Então, se é muito agitado, se de repente chega da escola e continua muito agitado, vamos levar para fazer uma terapia infantil. E alguns pais têm até resistência, porque acham ainda que terapia é só quando a criança tem alguma dificuldade, algum problema. Não. A criança ela vai aprender a nomear as emoções dela. Ela vai aprender a entender que, às vezes, aquele nó na garganta, né, é uma tristeza. E ela vai conseguir falar isso. Logo, ela vai ficar mais calma. Logo, ela vai ser uma criança que ela vai conseguir interagir melhor, porque ela começa a entender que ela não é diferente, ela só não sabe. E ela começa a aprender a nomear as emoções dela. Uhum. Com certeza. A Tânia também colocou numa das perguntas dela, né, que ela tem um filho que foi de 7 anos, se eu não me engano, que foi diagnosticado como portador do espectro autista, e que em algumas situações ela obriga ele a fazer quando existem combinados. Quando existem combinados, também lógico, gente, que eu estou falando deixar a criança ser criança, mas tem limites, né? Porque também, se você deixar a criança fazer tudo o que ela quiser, ela também não vai saber se comportar em sociedade, porque também tem as regras. Tem coisas que são fora da casinha, às vezes, fora. Mas também tem outras questões que precisam ser podadas, porque ela é uma criança, ela não sabe. A gente que tem que ensinar para ela também as convenções sociais, porque ele vai viver em sociedade, né? Então, quando vai para o trabalho, ele tem que saber se relacionar com as pessoas, né? Porque também é uma outra questão que aí vai acabar entrando na carreira de novo, na profissão, que muitas vezes as pessoas são demitidas porque elas não sabem se relacionar com as pessoas. Então, as relações também são importantes e a gente também tem que ter limite de não invadir o espaço do outro. Sim. Mas quando a mãe tem combinados, principalmente se a criança tem o diagnóstico de autismo, precisa cumprir, porque senão ele nunca vai querer cumprir nada. Então, os combinados, eles de fato precisam ser cumpridos para que ele saiba que o que foi combinado tem que ser cumprido, senão vai ter sempre também uma característica de pular as regras, né? Se eu der um jeitinho aqui, eu não faço, e aí eu não faço. Então, também isso vai mantendo, vai acabando gerando também um comportamento inadequado em algumas situações que ele precisa ter um outro tipo de comportamento. Então, mas cabe à mãe também avaliar, né, até que ponto eu obrigo, até que ponto eu deixo livre, porque aí somente a gente não tem receita para nada, gente, é vivência, né? E a mãe que convive ali com o filho constantemente, ela que vai identificar quando o filho realmente abandona alguma coisa, não faz alguma coisa porque ele não quer, ou porque de fato ele não consegue, ou porque de fato ele não está conseguindo se autorregular. E também vai uma questão de observação da família, né? É verdade. Tem que ter esse olhar, tem que ter o acompanhamento de profissionais, não é uma coisa barata, né, Kátia? Infelizmente. Eu não sei como é que é a oferta desses serviços na rede pública, né? Eu trabalho muito assim, com alguns planos de saúde, né? E amigas que trabalham em clínicas, e aí a gente acaba dando orientações para esses cuidadores, né? Pai, mãe, avó, quem quer que seja, sobre como acessar. Porque aquela criança, quando ela está aprendendo a regular a emoção dela, ela ainda vai ter um acesso de raiva, de birra.
né? E a gente tem que respeitar, dar espaço. Se ficar preocupado o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, não. O foco é aquela criança. A gente sabe, por exemplo, que o autista ele tem muita resistência a mudanças, né? Ele gosta da rotina, tem que ter tudo ali do jeito dele. Esses dias, fazendo atendimento de uma paciente, né? Ela tem uma filhinha nessa condição e o pai sempre prepara o café da manhã da menina. E nesse dia o pai não pôde preparar, quem foi preparar foi a mãe, e ela ficou ali apavorada, a menina, né? Mãe, você tem certeza que você sabe fazer? Meu pai não faz desse jeito. Olha, eu acho que eu não vou gostar desse café. Era a mesma coisa, mas era uma outra pessoa preparando, de repente, né? Numa outra sequência. E aí você tem que acolher, você tem que levar a pessoa para a pessoa fazer junto com você, né? Você não pode ser áspero, você não pode ser grosseiro, entendendo que o funcionamento dele, a percepção dele é diferente. É verdade. A Tânia colocou também, eu não entendi muito bem, você colocou com relação à aprendizagem do seu filho, né? Eu vou dizer o que eu acho, né? Eu acredito que, por exemplo, o autismo também não tem uma relação direta com dificuldades de aprendizagem, não. Não tem. A não ser que tenha comorbidades, tá? Comorbidade é quando um déficit ou um transtorno está atrelado com outras questões, como dislexia, TDAH. Porque tem, como normalmente uma das características dos portadores de espectro autista é hiperfoco, então, se ele tem hiperfoco com coisas relacionadas à escola, normalmente eles vão ter um desempenho muito bom. Então, eu já atendi portador de espectro autista que tinham altas habilidades. Então, não é relacionado com a questão cognitiva, não, tá? Aprendizado, deficiência intelectual, não tem nada a ver. Uhum. E agora eu vou responder a Thalita. Thalita, agora eu vou te responder. Não sei se você está online ainda, mas você perguntou a respeito de psicopedagogia, né? Se você faz pedagogia, você tem que fazer uma especialização lá do Censo em psicopedagogia. E aí você pode atuar em psicopedagogia clínica e institucional, né? Institucional na escola, e clínica é quando você atua em consultórios, que é o que eu faço. Então, você pode ter as duas formações para atuar tanto em escola como também em atendimento dentro de um consultório, tá? Aí a Tânia também colocou aqui, o meu tem TDAH com impulsividade. Impulsividade, né? Que está dentro da hiperatividade, né? Exatamente. Mais alguém tem alguma pergunta para a Bárbara, gente, a respeito de avaliação neuropsicológica? Enquanto o pessoal está colocando aí, eu posso falar um pouquinho sobre a importância, né, da avaliação. Você achou alguma pergunta? Oi? Você achou mais alguma pergunta aqui? Não. Enquanto o pessoal não coloca, posso falar um pouquinho mais sobre a importância da avaliação neuropsicológica. Igual quer dizer, não é uma receita de bolo, né? Então, às vezes, o cuidador, ele traz um pedido, né, para avaliação, só que aí a gente precisa realizar uma anamnese, que é uma conversa com as pessoas que estão diretamente com a criança, quando a avaliação é com a criança, e também a criança também participa da anamnese. Tá? A gente também conversa com a criança, dependendo da idade dela, né, para entender como que ela se organiza, para ver se de fato aquelas demandas indicadas ali faz algum sentido. Outra coisa também que é importante avaliar, eu fui anotando, por exemplo, às vezes a criança, ela é uma criança mais ativa de manhã, e aí marca a avaliação neuropsicológica à tarde. Quer dizer, a criança já estudou, já foi, sei lá, para o judô, já foi para a natação, está exausta, não vai ter um rendimento muito legal. Então, isso também mascara o resultado da avaliação neuropsicológica. Medicamentos também, toma medicamentos, tem que relatar. Eu sempre pergunto, faz uso frequente de medicamentos? Ah, não, tomou há pouco tempo, mas quais foram esses remédios? Qual foi o motivo? E até quando a criança ou o adulto que seja
passou por um tratamento muito longo, né, de saúde, isso também pode impactar em algumas funções cognitivas. E aí a gente precisa fazer esse levantamento. Outra questão também que eu procuro entender, saber como é que está o humor da pessoa que vai ser avaliada ali no dia, se ela está passando por alguma privação, por exemplo, está com fome, quer ir ao banheiro, está com sede, está cansado. Então, tudo isso vai interferir, né, no resultado. Então, o ideal é que ele esteja, assim, a sua melhor versão, descansado, alimentado, um ambiente agradável, bem refrigerado, porque são muitos testes, é uma coisa cansativa, e se a pessoa já não estiver bem, isso pode impactar na qualidade da avaliação. Entendi. A Thalita colocou uma pergunta a respeito se precisa fazer cursos relacionados à psicopedagogia. Qualquer profissão que você escolha, Thalita, você vai precisar estudar eternamente. Então, o estudo vai fazer parte da sua vida. Em relação a começar, quando você faz o curso, tem os estágios, e aí você vai adquirindo, e depois a experiência do dia a dia mesmo, no começo é difícil, mas depois a gente vai conhecendo melhor a profissão e vai tendo um desempenho, o desempenho vai melhorando, né? Porque você passa a adquirir experiência, e isso vale para qualquer outra profissão. Sim, pessoal, nós já estamos aqui com 1 hora quase de live. Passou rápido, nós vamos né? Olha, eu peço, se você gostou dessa live, compartilha com as pessoas que você sabe que gostariam de saber mais sobre esse assunto, porque é um assunto importante, essencial. O Instituto Aprender, ele tem esse objetivo, por isso que ele tem esse nome, de aprender. O tempo todo nós aprendemos, então foi essa a intenção do nome, né? Por isso que eu trago vários assuntos nas lives. Se vocês forem olhar todos os posts do Instituto Aprender, você vai ver que tem vários assuntos ali. Bárbara, inclusive, faz 1 ano exatamente esse mês que você fez a última live comigo. No ano passado, nós fizemos live em setembro. Eu só não lembro a data, mas foi feito em setembro também. Foi. Nossa! Então, nós temos bons profissionais, nós trazemos eles de volta, né? Quando eles podem também. Obrigada. Mas tem alguns que já estão com a agenda lotada e não pode estar participando novamente aqui nas nossas lives do Instituto Aprender. Inclusive, pessoal, queria aproveitar esse momento para falar que a psicóloga Bárbara agora ela faz parte do grupo do Instituto Aprender, né? Então, agora ela é a neuropsicóloga do Instituto Aprender. Agradeço, é uma honra ter fazendo parte da nossa equipe. E aí eu vou pedir agora que a Bárbara diga quais são os serviços que ela oferece, porque não está limitado a crianças e adolescentes, ela tem outras atividades bem interessantes, inclusive com idosos, que eu gostaria que você compartilhasse aqui com a gente quais são os serviços que você irá prestar para a gente no Instituto Aprender. Bom, gente, quero reforçar aqui, né, que para mim é uma honra estar com a Kátia à frente desse instituto que vem crescendo, vem acompanhando. E para mim, assim, é uma honra poder partilhar, né, desse trabalho junto com ela. Bom, o que eu vou oferecer para o Instituto, né? Orientação de carreiras para o profissional que quiser trocar de área e entende que tem muitas questões internas a serem trabalhadas e que ele quer realmente entender, né, o quanto que isso amarra ali os seus... gente, as palavras estão me fugindo. Faz com que ele tenha dificuldade, né, para poder fazer as suas escolhas, enfim. Então, a orientação de carreiras é algo que eu quero oferecer para o Instituto e a gente consegue fazer, né, uma parte presencial e fazer online também. Já a orientação profissional são para grupos, escolas, né? Então, em breve, a gente vai começar a fazer um trabalho, né, Kátia, para as escolas aí da região, onde o Instituto fica, para a gente poder divulgar esse trabalho. A avaliação neuropsicológica, gente, vai tanto da criança ao idoso, né? Quem me segue no Instagram sabe que eu tenho alguns vídeos
falando sobre demência de Alzheimer, e foi até um dos meus estudos, né, foi o meu estudo principal, quando eu fiz essa especialização em neuropsicologia. E quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar, melhor. Então, assim, claro que existem alguns transtornos, não é, que devem ser estimulados de forma adequada à evolução da pessoa, mas existem outras questões que eu consigo trabalhar em casa. Então, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você se capacita, melhor você consegue, você dá uma qualidade de vida melhor para suas redes neurais, né? Que as palavras estão me fugindo. Você dá uma qualidade melhor de vida para suas redes neurais. E aí, se por acaso, né, você é acometido assim pelo Alzheimer, você vai ser aquela pessoa que você vai ter mais autonomia, né? Porque você, a vida toda você trabalhou, você estudou, você aprendeu a usar os seus neurônios de uma forma positiva. Então, logo, mesmo ali doente, né, adoecida pela demência, você consegue fazer o uso correto das suas redes neurais. Então, a avaliação neuropsicológica, ela é para todos aqueles que entendem, né, a necessidade e tem um reforço ali de um profissional através de um pedido médico. Entendi. Pessoal, nós agora iremos encerrar a nossa live. Bárbara, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Foi um assunto maravilhoso. Eu que agradeço. Ele vai ficar disponível. Tenho certeza que várias pessoas vão assistir posteriormente. E se houver dúvida, gente, é só você colocar lá no chat, colocar as perguntas, que a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Muito obrigada. Podem me mandar perguntas via direct também, tá? No meu Instagram. Gente, o seu Instagram, Bárbara, por favor. Gente, o meu, eu não botei psicóloga, nada. Só é Bárbara Santos Gonzaga. Né? Então, vocês me acham aí no Instagram com essa descrição. Quero agradecer muito a presença da minha cunhada, também está aí, a Mércia, amigos do trabalho, da instituição onde eu dou aula, né? Zélia, Cláudio, eu vi que a Joyce entrou também. Quero muito agradecer o carinho de todos vocês e é o que faz a diferença. Meu marido entrou também, gente, desculpa. Meu marido entrou também, como primeiro. Pode esquecer. Pessoal, muito obrigada. Excelente final de domingo para vocês. Boa semana. Acompanhem o @institutoaprender.top, que estaremos sempre colocando novidades, informações que podem ser relevantes para você. Bárbara, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.